paciência e com transtorno do espectro autista. Agradecemos a sua compreensão e boas compras. Tá vazio, hein? Supermercado. É o povo que tá sem dinheiro. Hã? Porque tudo é em cima da hora. Semana que vem tá lotado esse. Ah, olha, matou a charada aqui a vizinha. O povo deixa tudo pra última hora. Aí, amor, olha, o alho, R$19,50. Tava R$34 semana passada. Eu não. Olha só o alho. Ela fica pegando a cebola de cima e vai caindo, ó. Aí. Ei, rapaz. Vazio mesmo o supermercado aí, ó. Semana que vem isso aqui vai estar topando uns nos outros.